Me avisem quando entrar. Entrou? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Aqui temos as duas filmagens, né, em dois locais diferentes. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Tem um ok? Está tudo bacana? Boa noite, Rose, Roberta, Rafa. Boa noite a todos vocês. Marilda, Morgana, Graciete, Raquel, Socorro, Sônia, Arlete, Ramani, e aqui nós temos Valéria, Roberta. Boa noite a todos vocês. Uma grande alegria aqui novamente. O pessoal está arrumando, tá bem? Ainda estamos fazendo alguns ajustes para termos a bem-aventurança da internet na noite de hoje, não é? Porque andam acontecendo, né? Muitos de vocês aí também nos seus endereços estão relatando para nós que estão vivendo alguns apagões, né? Como não acontecia antes e estão acontecendo agora. Aqui na nossa região, a internet continua instável. Tem dias que ela não fica muito bem. Mas parece que hoje vamos conseguir ter sucesso aqui na nossa live. Tudo certinho, né? Celeste, Maria Conceição, Terezinha, Silvana. Boa noite a todos vocês, todas vocês, para esse encontro muito, muito especial. Mais um encontro especial, não é? Porque parece que as revelações, acho que melhorou agora, as revelações que nós temos, as previsões que nós temos, de que 2023 vai ser um ano de sucessivos acontecimentos que não vão dar trégua, todas as coisas que vão acontecer, e parece que nós iniciamos o ano já com esse carrossel de emoções, com acontecimentos que estão se processando a todo momento, e existem os acontecimentos do palco físico, que são desenrolados pelas estratégias humanas, e existem os acontecimentos do palco dos mundos superiores, que estão sendo desenrolados pelas estratégias da luz e dos seres da hierarquia que trabalham para a presença divina. E nesse meio, nesse bololô, nós temos também veja se está dando para ouvir direitinho, que eu mexi aqui. Nós temos também as estratégias, ok, obrigada. Temos as estratégias das sombras, que estão acontecendo ainda e que vão ficar aqui, né, por um tempo, até que tudo vai sendo sanado. As estratégias das sombras vão ficar acontecendo, nesse meio está acontecendo todo o processo, e os seres humanos precisam atingir um nível, tem que ter um X de seres humanos que consigam perceber e romper com as estratégias caídas, involutivas, de aprisionamento dos seres humanos em sistemas econômicos, sociais, industriais, falidos, involutivos, escuros. Então, o nível de seres que está despertando ainda não chegou no X, no quantum necessário. E como a hierarquia sabe que nesse processo mais seres vão despertar, pelo menos no básico, para que eles possam, né, tratar isso de uma forma de resgate de consciências, eles estão tocando essa
sinfonia, que às vezes é uma sinfonia dos horrores, às vezes é uma sinfonia um pouco melhor, eles estão tocando isso da forma prevista. Nada aconteceu, acontece do nosso ponto de vista, né? A gente espera algo, porque nós esperamos do ponto de vista da resposta dos seres humanos aqui na Terra. Então, nós esperamos aquele movimento, mas aquele movimento não acontece. E aí a gente se desestrutura. Mas do ponto de vista da hierarquia, depois eles nos enviam as mensagens dizendo tudo isso já era previsto. Podia ser e podia não ser, não é? Dependeria da resposta dos seres humanos. Então, pessoal, eu começo essa live dizendo que todos aqueles que ainda estejam muito abalados e com muita ansiedade devido aos acontecimentos do mundo, se acalmem e confiem na luz, porque tudo está caminhando dentro do projeto, não é? Hoje, alguns de vocês que são bastante, que percebem bem, são até sensíveis em relação a mim, vocês vão dizer que eu estou um pouco lenta, vão notar, eu estou meio cansada mesmo, tá bem? Então, vocês que vão notar isso aí, hoje eu vou estar falando um pouquinho mais lenta, mas não é problema nenhum, tá bem? É porque as energias têm sido bastante, né? Ora a Schumann vai lá em cima, ora desce muito, os movimentos do planeta não estão fáceis, os sensitivos que percebem a energia emocional do coletivo, eu sou uma dessas sensitivas, eu trabalho com isso, equilíbrio, mas é difícil sentir, né, o todo, e as pessoas do planeta estão com problemas, né? Elas estão muito instáveis, a maioria delas. Então, os sensitivos percebem isso e ficam bastante abalados. Essa semana nós atendemos muitos terapeutas, todos estão bastante assim, sentindo um esgotamento físico, sentindo uma dificuldade na retomada, né? Aí a gente tem os nossos autocuidados para a gente revigorar, mas está sendo mais difícil, né? E é por conta dessa baixa de energia emocional que aconteceu no planeta Terra, tá bem? Mas, de qualquer maneira, a gente pode ficar um pouquinho desgastado e depois a gente recupera. É assim que vai ser, tá? Essa live é muito importante porque nós teremos notícias relevantes, precisamos nos alinhar com esses acontecimentos, o que está acontecendo do ponto de vista do que vem do alto, do que vem dos comandos, nós precisamos nos alinhar com isso, porque disso vai depender tanto a nossa sanidade energética, emocional, mental e espiritual, como também o equilíbrio da nossa vida. E vai depender das informações que nós vamos recebendo, nos colocarmos na linha de tempo evolutiva, na linha de vida evolutiva. O fato é que, a nível macro, para quem entende, estuda ou ouve falar um pouquinho de física quântica, nós já vivemos uma única linha de tempo das infinitas possibilidades que existiam, que eram várias, e que a Cabala escura sabia lidar muito bem com isso, ora jogava uma realidade, ora outra, isso no nível aí de supercordas, isso acontecia aqui na Terra. O fato é que nós estamos vivendo só uma agora, que foi a determinada pela hierarquia divina, e nessa uma, nós estamos agora no ciclo de purificação, lembrando, e para que haja purificação, nós temos que distinguir o que é sujeira, o que é involutivo, o que não é correto, o que não é ajustado com os comandos evolutivos do Altíssimo e da presença divina. Então, esse é o jogo do momento.
E os seres humanos estão com dificuldades para percepcionar isso. Eles se confundem com personagens. Eles teriam que olhar o que está sendo, cada personagem vai conduzindo. Nós não devemos nos identificar ou não nos identificar com personagens e nem tampouco com narrativas. Nós temos que enxergar além, nós temos que ver isso que está sendo feito beneficia a sociedade, beneficia a evolução da humanidade ou atrapalha. Então, nós temos que distinguir, nós temos que nos esforçar para isso. Ao mesmo tempo, nós temos que firmar muito no trabalho com a luz divina, com a hierarquia, porque as forças involutivas, humanas, porque agora são elas que estão aqui, as forças involutivas humanas, estão atacando todos, porque eles querem fazer um estrago o maior que eles puderem. É assim, eu não vou ficar com isso, mas eu também não vou permitir que vocês fiquem. Eu não vou ficar nesse reino, mas eu também vou levar vocês comigo para onde eu for. Então, nós que temos um pouco mais de consciência, ou nós que trabalhamos com a hierarquia, temos que nos fortalecer e temos que nos firmar nisso, porque nós vamos estudar aqui hoje. Somos nós os observadores da física quântica, como a física quântica explica, nós somos os observadores. Nós somos o que estamos determinando a linha na qual queremos viver. E nós queremos viver uma linha de liberdade, uma linha evolutiva, uma linha de autorrealização espiritual também, e uma linha em que nós estejamos em comunhão com as 11 dimensões e com os reinos da hierarquia divina. Isso é o nosso direito. O nosso direito de raça adâmica, uma das raças deste universo. Então, nós temos que firmar nisso. E a nossa interessantíssima proposta para essa live foi falar da Arca da Aliança. Está acontecendo um fenômeno interessantíssimo, como nós descrevemos para vocês no convite desta live. Muitas pessoas, como nós dissemos, de diferentes religiões, diferentes linhagens espirituais, protestantes, espiritualistas, esotéricos, metafísicos, estão sonhando, estão tendo visões, estão recebendo informações a respeito da Arca da Aliança. E nós aqui estávamos em nossos trabalhos internos, conversando a respeito, porque alguns de vocês desse lado daí, não é? Que estão nos assistindo desse lado daí, alguns de vocês também nos enviaram mensagens que sonharam com a Arca da Aliança. Eu não vou falar o nome, se tiver alguém aí, teve umas pessoas que não estão no momento, mas se tiver alguém aí que teve esse sonho, ou essa informação, ou essa visão, coloquem aí, mesmo que seja depois que vocês assistam essa live depois, coloquem nos comentários. Eu não quero falar o nome de vocês, porque é o particular de cada um. Então, vocês do lado daí também nos enviaram mensagens. Tem mensagens que nos enviaram há 2 meses atrás. Começaram há 2 meses atrás. E aí veio uma mensagem, veio outra. E aqui do lado de cá também, né, pessoas percepcionando a arca em momentos de ofício sagrado. E aí, quando a gente estuda na internet, pesquisa, escuta outras pessoas, nós também vimos que outros grupos, outras pessoas também falando de Arca da Aliança e vendo a Arca da Aliança, né, em visões, e recebendo informações de que a Arca da Aliança estaria
chegando no Brasil, ou se manifestando no Brasil, não é? São essas as informações que chegaram. E, de repente, nós aqui que montamos as aulas, os cursos, nós nos deparamos com essa informação e falamos, nossa, peraí, e aqui tem algo que nós precisamos aprofundar. Nós recebemos várias informações da Arca, agora outros grupos também manifestando isso. O que isso significa? E aí nós começamos a trabalhar metafisicamente com essa informação e começamos a ser guiados mesmo para compreendermos, aprofundarmos esse tema. Entender, pelo menos, arranhar a superfície do que isso significa e de como nós podemos entrar em comunhão com esse evento. Pessoal, dizem os confederados, a hierarquia, os mensageiros, que trabalham nas diferentes linhagens espirituais, todos esses seres dizem que acontecerá um grande evento e que vai anteceder esse grande evento vários outros eventos. E eles vão todos se encaixando para acontecer o grande evento. E qual é o grande evento, pessoal? O grande evento é o resgate das consciências. As consciências humanas, elas vão se ampliar, elas vão se libertar de toda a ilusão, de todas as amarras, e vão despertar para o seu potencial. É claro que isso não vai acontecer de uma vez, porque senão nós seríamos fulminados pela intensa luz que os nossos corpos gerariam. Porque nós temos potencial e não está manifestado. Mas se ele for manifestado de uma vez, corre o risco de nós sofrermos aí um abalo e ficarmos queimadinhos igual um carvão, não é? Quando Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, teve um despertar que foi assim instantâneo, eu falo isso, né, nas nossas aulas do curso Cristianismo Iniciático, eu explico isso, por que ele ficou cego? Qual foi a luz intensa que ele viu? Ele viu o Mestre Jesus em intensa luz. Tudo bem, até aí ele estava enxergando, não é? E aí Jesus falou com ele uma única frase. Jesus falou para ele, Paulo, Paulo, por que você está me perseguindo? E o Paulo, que era um advogado romano, mas que também tinha, por parte de mãe, acho ele era de família dos hebreus, e por parte de pai romano, né? Naquela simples frase, daquela aparição luminosa do Mestre Jesus, ele, em poucos segundos, refletiu, entendeu, percebeu que ele estava equivocado, se arrependeu e se colocou à disposição do Mestre, o reconheceu como Mestre e se colocou à disposição. Foi uma mudança instantânea, muito instantânea. E nisso, a consciência dele se expandiu, o cardíaco dele se expandiu numa explosão de luz. E essa luz o deixou cego, a luz dele próprio. Porque ele teve uma iluminação instantânea, muito rápida. E isso pode acontecer conosco, devido ao evento que eles estão formando. Então, tudo vai ser conduzido de forma que nós vamos viver etapas, pequenos eventos antes do grande evento. Mas nós já estamos sendo avisados. A Arca da Aliança está vindo para o Brasil. E o que isso pode significar para nós? Vamos fazer uma pequena recapitulação do que é
a Arca da Aliança. Aí a Morgana colocou aqui que eu estou falando do romance do Emmanuel, isso, psicografado pelo Chico Xavier, Paulo e Estevão, né? Nesse romance explica direitinho, não é? E isso que eu estou falando do Paulo é um evento da vida dele que até está colocado lá na Bíblia. Não é muito gratidão, viu, Morgana? Muito bacana você colocar aqui. Esse livro transforma muito as nossas consciências, não é? É um livro muito bom. Como todos, né, do Chico, não tem livro ruim do Chico Xavier, não é? Então, vamos recapitular um pouquinho sobre a Arca da Aliança. É muito misteriosa a presença da Arca da Aliança na nossa história, mas o fato é que ela existiu, porque ela está nos livros antigos, tanto nos livros dos egípcios, antigos livros dos egípcios, como nos livros dos hebreus, não é? Eu sempre falo para vocês que hebreus e egípcios, lá na origem, no começo dessa era, eles estavam lá junto, trilhando a mesma trilha, né? E depois eles vão se separar como povos, não é? A Arca da Aliança aparece nessa ancestralidade muito antes das dinastias dos faraós. Ela está presente no início da construção das pirâmides. Tudo leva a crer que ela era uma peça importantíssima na engrenagem da grande pirâmide, que hoje nós chamamos de pirâmide de Gizé, ou pirâmide de Quéops. Mas essa pirâmide existe muito antes das dinastias dos faraós. Talvez que quando a pirâmide existiu, bem como a esfinge, aquela região ali nem era desértica. Era uma mata tropical. Então, vejam que isso estamos falando de outra era, não é? E hoje os arqueólogos falam isso. Na esfinge e nas pedras da pirâmide, nós temos ali umas ranhuras que elas são provenientes de chuva torrencial. Então, nós estamos falando de uma época ancestral. Nós estamos falando do início da Era Atlântica. E aí, a arca estava lá. Vocês aqui não estão vendo a arca, né? Só quem está aqui no YouTube, né? Que vê a imagem, né? Eu confundo. É só no YouTube que vê a imagem? É só no YouTube, né? Então, a arca, ela estava presente nesse momento na pirâmide. Ela sempre esteve lá. E quando a pirâmide funcionava, como a máquina que ela é também, ela tem um papel que não está sendo usado há muito tempo, porque a humanidade decaiu em evolução. A humanidade, eu explico a queda da humanidade no curso Cristianismo Iniciático. Quando a humanidade começa a decair, os seres de hierarquia, não é? O Conselho dos 9, o Conselho dos 5, depois, hoje em dia, o Conselho dos 5, eles foram tirando das nossas mãos algumas peças aí, porque nós não podemos ter acesso às engenharias que poderiam destruir o planeta, não é? Então, a Arca da Aliança, ela está lá na pirâmide até o momento da história do Moisés. Então, ela vai estar lá na época do Abraão, quando o Abraão é o rei daquelas terras, mas depois aquela pirâmide, que era do território do Abraão, passa para o território dos outros faraós, né? Porque existiam Alto Egito, Baixo Egito, terras de um lado, terras do outro. O fato é que o Abraão, grande rei ancestral, ele não vai mais ter domínio, né, sobre o que está lá na pirâmide. E a arca estava naquela pirâmide há muito tempo. Ela tem ali um significado. Ela é um objeto, ela é um aparato, ela é uma máquina que foi trazida para a Terra pelas dimensões superiores, pelos seres ultraterrestres. Ela é uma peça de uma máquina
de uma grande máquina que abre os portais de comunicação com todas as dimensões. Na época de Moisés, lá na pirâmide, ela já não conseguia, ela não se expressava mais. Já não existiam magos, sacerdotes egípcios que conseguissem lidar com ela. Então, no passado, eles recebiam até o maná através da arca. A arca abria o portal, o Iavé, ou Deus celestial, ou seres, falavam com os faraós e com os sacerdotes, e eles entregavam o maná. E o que era o maná? O maná era um alimento especial para os faraós, para quem era da casa real, ou para quem era das linhagens familiares específicas. Seres diferenciados, então. Isso no começo da era. Lembrando que os egípcios vieram de Atlântida, vieram para a terra do Egito trazidos por Tote e por alguns outros. No Egito foi uma outra turma de Atlântida levados por Krishna. Nas Américas, uma outra turma que foi levada pelo Quetzalcoatl. Então, nós temos aí caravanas e caravanas que foram se dirigindo para determinados locais. E todos esses locais têm pirâmides, certo? Na China também temos, na China ancestral. Então, isso foi acontecendo. Então, na época do Moisés, a arca já não falava mais. Mas o Moisés conseguiu fazê-la funcionar para ele, porque ele não era bobo nem nada. Ele sabia para quem ele estava a serviço. E o Moisés era um príncipe e sacerdote. E ele e o irmão dele, Arão, chegaram em altos níveis de sacerdócio. De sorte que a arca com Moisés funcionava. Mas Moisés não queria ensinar isso para os sacerdotes da época dele. E eu vou resumir a história. Quando Moisés sai do Egito, que foi o motivo das nossas encontros anteriores, né? Esse tema, e do vídeo que a gente gravou sobre o Moisés leva a arca com ele, também vocês podem ver detalhes no vídeo. E daquele ponto em diante, a arca vai ficar funcionando novamente por um período ali de anos. Depois ela vai deixar de funcionar novamente e vai funcionar novamente só com o rei Davi. Então, a arca é um objeto vivo, inteligente, que funciona quando quer, para quem quer. E nós vamos ter notícias de que na época de Jesus, o templo que tinha sido construído por Davi e Salomão para abrigar a arca, esse templo já tinha sido muito profanado por invasores que invadiram as terras de Israel, e a arca já não estava mais no templo. Então, Davi e Salomão constroem um templo maravilhoso para acolher a arca, mas na época de Jesus, a arca já não estava mais lá. E aí ficou um mistério, aonde está a arca? A arca foi trasladada para outros níveis de realidade. Como foi trasladado para outro nível de realidade a pedra de topo da pirâmide de Gizé, como foi trasladado para outro nível de realidade o cálice sagrado, como foi trasladado para outro nível de realidade os vimanas, as naves, os objetos da antiga Índia, que os Vedas hindus descreviam em detalhes. Então, existem vários objetos na Terra, muitos sagrados, que foram transladados, foram tirados dessa coordenada de tempo e espaço. Mas a arca, ela se manifestou em todos os momentos de salto evolutivo. Ela se manifesta no momento que acontece
a mudança de Atlântida para a quinta raça, que é essa na qual estamos. Ela é o objeto que vai colocar tudo para funcionar, para criar uma malha junto com as pirâmides, para dar estrutura para construir a nova era. No começo da quinta raça, nós estávamos sendo ajudados diretamente pela hierarquia, e depois, quando a gente vai decaindo na consciência, quando a gente não vai rompendo com o comportamento evolutivo, a hierarquia acha por bem nos deixar por conta própria. É a nossa decisão e eles respeitam isso. Mas a arca ficou lá, em silêncio na pirâmide, desativada. Aí ela vai ser ativada novamente com Moisés, porque Moisés tem a tarefa de fazer o êxodo, retirar aquele povo dali, porque aquele povo tinha uma missão evolutiva a cumprir. Então, a arca vai com eles e ajuda nos primeiros momentos. Então, para quem vai ler lá a história, quando era de dia, era uma nuvem que ficava em cima da arca caminhando com eles. Quando era noite, era uma coluna de fogo. Eles têm que construir um local especial para abrigar a arca, que eles chamaram de tabernáculo. Era uma tenda muito grande, que tinha que ter medidas corretas. Os sacerdotes que iam mexer com a arca tinham que usar uma roupa especial, tinham que se iniciar como sacerdotes. Eles não podiam fazer de qualquer jeito, senão eles eram queimados vivos. Então, os estudiosos dizem que parece que a arca tinha uma irradiação bastante acentuada. As pessoas ficavam queimadas. O colete que eles tinham que usar na frente era com 12 pedras, tinha que ter tudo no peso correto, o colete era de ouro, era tudo muito bem feito. Eles tinham que usar sininhos para a arca perceber quando eles estavam entrando na tenda. Ela mudava de coloração, ela recolhia a energia para não queimá-los. Era algo muito especial. Quando Yahvé queria falar com Moisés, eles abriam a arca e aí um campo luminoso aparecia e vozes eram ouvidas. Às vezes era Yahvé, às vezes eram anjos, eram mensageiros. Anjos, para eles, naquela época, significavam mensageiros, como é o que é hoje também, mensageiros. Mensageiros de onde? O que o mensageiro é, pessoal? O mensageiro sempre traz uma mensagem. No caso, de onde eles traziam uma mensagem? De outros níveis de realidade. E aí a gente tem que ir se acostumando com isso. Os anjos traziam mensagens, não de um outro endereço do plano físico, eles traziam mensagens de outros níveis de realidade. E aquilo ali acontecia uma relação, e Yahvé ia falando para o Moisés tudo como ele queria. Fato interessante, vou contar só alguns, ou só um, é que Yahvé disse que enquanto eles estavam ali, trilhando naquele deserto, não era para eles comer carnes, determinadas carnes. Não era para eles comer, não podia, era profano comer. Mas se você parar um pouquinho para pensar, aí você deduz. Naquele calor, sem o modo correto de armazenar, comer determinadas carnes era muito perigoso para a saúde. Então, eram regras, às vezes, de saúde. Regras, a cirurgia que eles faziam era uma regra que iria evitar muitas doenças, não é? A cirurgia que os homens faziam ia evitar muitas doenças. Então, eram regras de conduta sociais, evolutivas e de saúde. E aí, quando existia um grupo que não obedecia, como em algum momento lá, comeram uma carne de uma ave que eles não podiam comer, então Yahvé falava assim: em tal noite, retira todo mundo de perto deles, não fala nada,
porque eu vou fazer algo para que os outros aprendam que não podem desobedecer. E aí aconteceu, num determinado momento, que as pessoas que desobedeceram foram queimadas. Acordaram mortas. Trágico, né? Muito drástico. E por isso que muita gente diz que esse Iavé é terrível e não é o Pai Altíssimo. E talvez que quem se comunicasse ali não fosse o Altíssimo Pai, mas fossem mensageiros que tinham uma tarefa difícil de pegar uma raça de seres ainda que tinham, nós éramos lá atrás, éramos nós lá atrás, muito primitivos, muito difíceis, e tinha que transformar esses seres. Em 40 anos eles tinham que estar diferentes, mudados, completamente fidedignos com os comandos evolutivos que eles tinham que expressar na época. Conta-se e fala-se claramente em todas as linhagens que os 10 mandamentos que Moisés trouxe, na verdade, não são os 10 mandamentos originais. Moisés desceu com 10 mandamentos. Quando ele chegou ali, estava uma festa de arromba lá embaixo, com orgia, com milança, com tudo. E eles tinham pego todo o ouro, que eles também usavam alquimicamente, e tinham construído um bezerro de ouro, que era um deus ancestral pagão. Então, eles estavam fazendo uma festa pagã, dizendo, era uma revolta deles, estava a vida muito difícil. Eles estavam querendo romper com aquilo tudo. Nesse momento, Moisés desceu com os 10 mandamentos. E lembra que ele quebrou essas tábuas? Vocês ouviram dizer isso. Quando ele volta, revoltado, e não quer continuar, ele quer desistir da tarefa, o próprio ser que falava com ele, seja lá quem for, deu uma bronca nele e falou que ele não tinha como desistir, o mundo não podia parar, a evolução tinha que acontecer. Claro que não falou nessas palavras, né, pessoal? Eu estou falando assim, para ficar mais fácil de entender. E, nesse momento, o próprio Moisés é queimado. O rosto dele todo fica queimado. Porque o Altíssimo se aproximou dele e falou, basta, obedeça-me. Você tem um papel a cumprir. E também dizem que falou, você já sabia que não ia ser fácil. E aí, vem outras tábuas, outros 10 mandamentos, e não são os originais. O segundo 10 mandamentos, eles são comportamentais sociais externos. Os 10 primeiros eram metafísicos. Faz uns anos, quantos anos, pessoal? O Dr. Hurta, que da Academia para a Ciência Futura, 4 anos. Ele recebeu os 10 mandamentos, agora é a época deles. Os 10 mandamentos originais, os metafísicos, os transcendentes. Nós esperamos mais de 2000 anos para recebê-los. A nossa humanidade é muito complicada para evoluir. E só agora que isso está se precipitando novamente, para que a gente possa trabalhar com isso. Não é? Então, vejam que a arca, ela tem um papel importante. Quando Moisés precisou abrir o Mar Vermelho, ele coloca a arca lá. A arca vai na frente. Antes deles chegarem de frente para o mar, aconteceu uma tempestade. As nuvens ficaram negras. O céu desabou. É o Salmo 18. 18 é o último que a gente faz, né? Da sequência. Aquela descrição do Salmo é esse dia aí.
Foi uma tempestade, foi uma aguaceira, foi um caos, foi lama, foram medo, trovões, chuva, até eles chegarem na frente do Mar Vermelho. E aí eu falei para vocês nos encontros passados, o povo desesperado, aquela tempestade. Atrás deles o exército do faraó, dos egípcios, para matá-los. Na frente o mar. E eles falaram para Moisés: foi para isso que você nos trouxe? Para morrermos dessa forma? Revolta, medo, incompreensão, desespero. E aí Moisés, eu expliquei para vocês lá no vídeo, não vou repetir, o Mar Vermelho se abre. Mas nós sabemos que a arca fez parte disso. Ela se abriu e ela ali causou todo esse efeito e o povo sai de uma região onde eles estavam sendo subjugados, violentados como seres, estavam vivendo quase que na miséria, e tinha alguns que na miséria, eram escravizados por um sistema opressivo que não estava dando chance para eles como raça, e eles atravessam o mar e saem do outro lado. E a arca fez parte disso. E agora, não será por isso que ela está dando sinais? Não que ela necessariamente precise aparecer a nível físico. Não. Mas será que ela não é o símbolo? Chegou a hora de um salto evolutivo? Chegou a hora dos povos saírem de um sistema econômico, social, de saúde, de todos os setores onde o povo é subjugado e não consegue viver o seu destino verdadeiro, o destino evolutivo, o destino de autorrealização, o destino de transcendência e de despertar os seus dons? Se passaram mais de 2000 anos desde que Mestre Jesus nos visitou. Muitos mais anos desde que Buda, Krishna nos visitaram. Onde estão os nossos talentos como o de Jesus? Porque ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele. Será que nós estamos sendo impedidos de despertar? Será que nós estamos sendo impedidos de nos realizar como seres no nosso potencial? Licença, pessoal. Será que nós estamos como aquele povo hebreu daquela época, aprisionados na nação egípcia? E eles não achavam que eles estavam aprisionados, eles eram uma nação escrava, mas muitos ali tinham suas profissões, não é? Havia os que tinham profissões muito boas, havia os que tinham profissões de carregar pedras, era assim. Uns recebiam X de paga, outros menos e outros nenhuma. Alguns tinham vida confortável, alguns não tanto, e alguns nenhuma vida confortável. Não parece como é hoje? Mas aí qual a mensagem que Moisés recebeu do Altíssimo? Não. Eles não estão se expressando como seres. Eles são um povo que tem um DNA divino, tem algumas características neles. Eles têm que se expressar. Aqui eles estão subjugados ao sistema egípcio, que na época já era caído,
Na época não era mais aquele Egito que sabia mexer nas pirâmides, que entendia o que era aquilo. Naquele tempo, aquilo já era passado, misterioso. O Tote já tinha sido, sabe, ele já era um grande ser, mas que já fazia parte das paredes, ninguém tinha mais contato com ele. Nós já estávamos decaindo como raça. Então, será que a Arca da Aliança, vindo para alguma região, estão vendo que ela está se manifestando no Brasil, ela vem nos chamar para uma grande jornada de transcendência? Será que ela é uma peça do grande evento que vai se manifestar na Terra nos próximos tempos? E quando eu digo próximos, é próximos mesmo. Nós estamos no oráculo de Tote desde 2018 falando sobre as mudanças. 2019 nós falamos que iniciamos a Terceira Guerra, que não é uma guerra como as outras, é uma guerra de grupo contra grupo, e agora muitos de vocês já conseguem compreender isso, enxergar isso. Lá atrás era difícil perceber isso. Cada vez essa guerra fica mais caracterizada, não é? Cada vez dá para perceber melhor que estamos em guerra. E a arca vindo. A arca vindo, um grande contingente de seres no Brasil fazendo muita oração para preparo para a nova era, para o advento da transformação. O Brasil é o país que mais tem pessoas orantes, trabalhando com a hierarquia. Então, a arca está vindo para a nação, onde existe um maior número de pessoas trabalhando com a hierarquia, não é? O Brasil faz parte das nações que vão fomentar, trabalhar e ajudar na transformação social, econômica e espiritual do planeta. Então, as peças estão se encaixando. A arca, aqui conosco, vai também abrir algum mar vermelho? Nós vamos enxergar uma outra etapa claramente? Nós estamos em que momento? Talvez aquele momento em que, como nação, nós estamos trilhando, junto com a hierarquia espiritual, que seria o Moisés, o Arão e a Miriam, os 3 irmãos, a tríade, nós estamos seguindo as informações que vêm do alto, porque nós queremos viver em outra condição, sem ser uma condição de X pessoa, X governante ou Y governante, não. Nós não estamos falando disso, estamos falando que somos pessoas que queremos viver na plenitude do que temos o direito, não é? Os irmãos estelares estão passando mensagens há vários anos, nos dizendo que as diferentes possibilidades estão se convergindo para uma única linha, e nós já estamos nela, e essa única linha de tempo vai ser purificada de todos os seres que estão agindo involutivamente. Sejam eles quem forem. Você nem precisa se preocupar se você está com a pessoa errada ou certa. É bom você ir afinando as situações, não as pessoas. Mas sejam eles quem forem, eles vão ser retirados. Nós estamos chegando no momento em que muitos serão presos, do mesmo jeito que aqueles seres que não quiseram deixar os hebreus seguirem e quiseram massacrá-los, aqueles seres pagaram o preço. A arca e os seres do alto teve ali um processo kármico. E isso vai acontecer novamente. Os que estiverem impedindo de acontecer a mudança do sistema na Terra, porque já está tudo acontecendo, nada parou. O que nós vemos não é a informação real, é uma guerra de narrativas.
os processos estão acontecendo, o sistema econômico está caminhando, os bancos centrais das nações estão tocando a pauta que receberam desses seres que estão tocando o projeto. Esse projeto está rolando há 20 anos e nós estamos na última fase. E ele não vai parar. Os confederados já disseram, os sensitivos e os contatados já receberam a informação. Os irmãos maiores dizem que nada vai parar o salto evolutivo e o evento de mudança econômica. Então, os que estiverem barrando isso serão massacrados, como aconteceu na história em que a arca estava presente. A arca é um objeto que faz com que nós entremos em contato com outros níveis de realidade. Ela, nesse momento, não se manifestará a nível físico, não precisa. Mas ela já disse, nos avisou, estou aqui. E o projeto está caminhando. E nós vamos contatar vocês. E nós temos que nos preparar, porque nós veremos realidades diferentes, outras terras, outras histórias, outros seres, irmãos estelares. Tudo isso vai acontecer. Devemos nos preparar, porque vão acontecer caos, vai acontecer acidentes. Mas nada vai ser a nível global, a hierarquia está conduzindo tudo. As peças todas estão se encaixando. Estamos recebendo informações sobre a arca porque estamos sendo chamados a aprofundar a nossa comunhão com o mundo superior, do Altíssimo Pai, da Altíssima Mãe Divina. E aí, cada devoto faz isso de uma forma, usando a sua canção espiritual. Vocês que me perguntaram, eu não faço o salmo, mas eu faço os sutras, os Vedas. Maravilha. A única coisa que não é adequada é que você não faça nada. Porque aí você pode perder uma grande oportunidade de transcendência e de ficar bem rapidamente. A arca está nos convidando para o que é transcendente, para o contato com os mundos superiores. Vai ser de outra forma, não como aconteceu com o povo com Moisés, mas numa oitava a mais, como eu sempre digo para vocês. Numa oitava a mais, agora nós temos esta capacidade, não é? Toda essa história que eu contei da arca para vocês estão nos livros de Tote, estão nos livros de Enoque, estão nos livros de Abramelin, que foi aqui um mago egípcio, que tenta resgatar o que ele pode. Ele vive lá pelos anos de 1300 alguma coisa, não é? Ele usava o nome de Abraão, o judeu, ou ele usava o nome egípcio, ou ele usava o nome de Abramelin. Ele era uma figura muito misteriosa, ele era um alquimista, ele trabalhava com todas as transmutações, e ele tinha documentos antiguíssimos da ancestralidade do Egito. E ele também conta toda essa história da arca. E ele prediz que a arca iria voltar muitos anos à frente, quando a humanidade passaria por um outro mar, mas não seria um mar físico, seria um mar dimensional, onde nós vamos atravessar para o outro nível de realidade. Nós já estamos atravessando e cada vez vai ficar mais intenso. Hoje, muitos de vocês devem ter recebido a notícia já há alguns dias, o núcleo da Terra parou. E aí, embora alguns cientistas falem, ele para de 20 em 20 anos, outros falam que é de 40 em 40, outros falam que é de 70 em 70. E alguns, se vocês forem ler as matérias das revistas científicas, dizem que, na verdade, eles não dominam essa matéria, eles não sabem por que isso acontece.
E eles também não sabem precisar exatamente de quantos em quantos anos para, se é que tem uma periodicidade. Tem hora que não vai, né? Eles falaram isso. Tem várias linhas que falam de diferentes formas. Tem um que assumiu, né, que eu fui ler vários relatos do ponto de vista acadêmico. Tem um lá que falou que não tem como eles saberem. O núcleo da Terra está a 5 milhões de quilômetros da superfície. Os sismólogos não têm tecnologia para avaliar isso. O núcleo da Terra, esse que é sólido, tem o tamanho do planeta Plutão, e ele está ali com um mar de metal, de ferro e níquel líquido, e ele está ali. Esse é o coração da Terra. E dentro dessa, eles acham que é uma bola de metal, mas ali dentro tem o cristal, que dizem que é rosa o cristal. A nossa menina Terra é uma moça, o cristal dela é rosa. Ela é a Terra, ela é chamada de Merla, ela é chamada de Gaia. A nossa Terra é a noiva, que Jesus tanto fala nas parábolas. Ela está se vestindo de noiva para o seu grande casamento com o Espírito Sagrado. Ela vai ser transformada agora. E o coraçãozinho dela está dando uma parada. Estou prestes a entrar na catedral para me casar com o Espírito Sagrado. O coraçãozinho dela deu uma parada. E agora esse evento pode ser mais um evento. A arca chegando e esse evento que os cientistas dizem que eles não sabem por que é que para de girar. O fato é que isso vai causar efeitos na superfície. A nossa malha eletromagnética já está muito alterada. Por isso, muitos de nós estamos sentindo. Até o campo gravitacional vai ser mexido, já está sendo mexido. Mas, em 2021, muitos contatados, entre eles a Helena Danan, que é uma contatada de muito tempo, e que tudo que ela fala nos últimos 15 anos tem acontecido agora, né? Ela tem muitos livros. O Thor-An, que é um ser das estrelas que fala com ela, ele disse em 2021 que haveria uma parada no núcleo, uma parada total, e que daí a Terra também pararia, a superfície. Porque o núcleo é que mexe no movimento da superfície. E os seres têm nos avisado que a Terra também vai parar e vai depois começar a girar no sentido horário. Isso é um dos motivos do estudo do calendário maia. Mas não fiquem apavoradas, porque a hierarquia já está toda aqui em volta coordenando esse processo. Por isso é que nós não estamos vendo caos total, mas estamos vendo a natureza com chuvas e trovoadas e muitas mudanças climáticas. É por causa disso. E talvez acentue mais. Nós vamos ter núcleos locais que vão ter eventos naturais. E é por isso que nós temos que orar. É por isso que nós temos que trabalhar com a hierarquia. Porque quando existem locais onde várias pessoas trabalham, esses locais são abrigados em campânulas de energia. E eles são mais facilmente cuidados pela hierarquia. E eu já falei tudo que nós íamos falar hoje. Entremos em comunhão com a Arca da Aliança, com os nossos trabalhos espirituais. Aprofundemos o entendimento do que são esses trabalhos. Aprofundemos o entendimento sobre isso. Trabalhemos de fato
aprendamos a trabalhar espiritualmente, não é de qualquer jeito. As obras sagradas, a Torá, os livros dos sufis, o Alcorão, o livro do cristianismo, as ciências crísticas, o livro dos Vedas, o budismo. Eles não falam a hora de qualquer jeito que vale, não, eles ensinam. Você precisa ter uma predisposição interna. Você precisa entender como se conduzir na vida, o que é correto e o que não é correto. Porque se você fica no que não é correto, você não fica na energia lumínica. Vocês estão estudando Salmos. Os corruptos não conseguem ficar em Yahvé, não conseguem ser acolhidos por Yahvé. O que isso significa? Que a sua energia corrompida não permite que você esteja numa energia, acolhido numa energia divina. Não adianta você fazer 1000 ave-marias se você não muda a sua energia corrupta, o seu comportamento evolutivo. E você só consegue mudar se você aprende. Se você aprende como fazer para mudar. Então, aqui o Templo Harmonia, ele não brinca. Ele não vai ficar querendo agradar vocês. Olha, dá 3 pulinhos, acende uma vela, come uma maçã, e aí a Mestra Maria Madalena vai ficar com você. A Mestra Maria Madalena vai te levar da terra ao céu, se você estiver trabalhando o seu caráter e transformando os seus 7 níveis, os seus 7 aspectos. Aí, mesmo que você ainda não esteja nada bem, o que vai fazer com que ela te leve da terra para o céu e para os templos internos dos grandes mistérios é a sua o seu fiel comprometimento no trabalho. Isso é a diferença. Não importa, eu ainda não estou bom, eu ainda não sei nada. Não faz mal. Eles sabem avaliar o seu fiel comprometimento. Você está fazendo o máximo para entender e para praticar e para se transformar. Nesses momentos em que o caos vai acontecer, as chuvas, trovoadas, o mundo vai desabar. Os governos corruptos e os seus homens de comando, né, que são representados simbolicamente pelo faraó e as suas hostes ali de guerreiros, vão massacrar as nações. Eles vão querer subjugar as nações. Eles precisam que as pessoas estejam apavoradas. Mas se você estiver comprometido, estiver fazendo o trabalho da luz, com você não acontecerá nada. Nada. Você será protegido numa psicosfera de vida onde tudo será resguardado para você. Então, vale a pena compreender e trabalhar com a ciência espiritual. Entrar em comunhão com a arca é entrar em comunhão com o que é transcendente, espiritual, superior, o que vem de outros planos de vida. A arca nos prova de que irmãos com tecnologia divina nos visitam e nos entregam tecnologia divina se nós já estamos aptos a recebê-las. E nós estamos muito perto de receber muita tecnologia das dimensões superiores. Mas nós teremos que trabalhar a nossa purificação e teremos que romper com o que é involutivo. Teremos que romper com o nosso comportamento involutivo e romper com tudo que é involutivo na sociedade. Isso não quer dizer que a gente tem que sair batendo em alguém que a gente acha que é involutivo.
Nós temos que romper com aquele padrão. Nós temos que colaborar com o que é evolutivo. E não colaborar com o que é evolutivo. Ok? Então, terminamos por aqui. Na próxima sexta, na live interna, nós vamos fazer um exercício místico para entrarmos em comunhão, né, com a energia da Arca da Aliança. Tá bem? Para todos vocês que são devotos do curso Cristianismo Iniciático, nós vamos fazer esse trabalho. Tá bem? Com licença, vou beber um pouquinho de água e vou me preparar. O pessoal aqui está pedindo para vocês darem like, tá bem? Para vocês se inscreverem, para vocês ativarem as notificações, para vocês ajudarem, né? Que essas informações cheguem para mais pessoas. Isso é um trabalho muito importante e vocês podem prestar esse serviço. E aqui colocaram para mim, mas esse é na chave do livro de Enoque ou no novo? Na chave do livro de Enoque, do Dr. Hurtak, da Academia para a Ciência Futura, muitos de vocês aí estudam, né? Chave 312, item 54. Os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai são projeções de fogo do Eu Sou o Eu Sou, que é o nome de Deus, Eie, Asher, Eie, né? Eu sou o Eu Sou. Equivaleria a dizer, o Altíssimo disse para Yahvé, desculpa, disse para Moisés, eu sou tudo o que é. Eu sou o que é. Só que aí ficou eu sou o eu sou, né? Que em hebraico se diz Eie, Asher, Eie. É um dos nomes de Deus. Então, os 10 mandamentos recebidos são projeções de fogo do eu sou, Eie, Asher, Eie, que fazem parte de um padrão de ressonância que transmite continuamente níveis de lei cósmica. Então, é por isso que a Arca está aqui agora. Nós estamos recebendo esse padrão de ressonância maior, mais elevado, que está nos transmitindo uma nova oitava da lei cósmica, e nós temos que ressoar nessa frequência para conseguirmos essa transcendência e passar pelo caos e sair do outro lado para essa nova era que vai ser de pura evolução e tudo de bom, não é? Muito especial, gratidão, pessoal. Os 10 mandamentos originais serão transmitidos nas lives do Pátio Interno. O pessoal aqui acabou de falar, eles vão separar. Nós vamos separar e aí a gente compartilha com vocês. Nós já temos todos, Moriaki? Temos, né? É porque estava saindo assim, pessoal, faseado, sabe? Mas nós vamos transmitir e estudar com o tempo, né? Porque eles não são algo assim, é isso e não, aí a gente vai estudando, ok? Vai depender se vocês disserem que querem. Aí, quem está nos pátios internos vai ter que querer bastante aí. Nosso grupo de estudo da ciência espiritual aqui, a gente estuda em conjunto, tá bem? A Schumann hoje está com o número de 22. Uau! Então, vamos lá, respondendo as perguntas. Morgana, boa noite, querida Morgana. É verdade, Maga, quando queremos as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, dá uma frustração. Porque a gente tem aquela visão limitada, né, das coisas. A gente não vê o todo. Meu pai tem ficado bem abalado e eu tenho enviado suas lives maravilhosas, gratidão, para ele sentir a harmonia e confiar. Eu mesma tenho focado naquelas mensagens finais revigorantes dos salmos.
Isso mesmo. Os salmos nos ajudam, né? Quando a gente vai entrando em ressonância com eles, em comunhão com eles, os salmos nos ajudam muito, porque nos salmos nós estamos criando a linha de destino evolutiva, nós estamos nos harmonizando com ela. E as mensagens que os nossos irmãos nos enviaram, né, Morgana? A mensagem da Mãe Divina que nós recebemos, a mensagem dos irmãos estelares, antes de tudo isso acontecer, na live interna, depois que a gente entendeu, antes de tudo acontecer, a história do moribundo, a história de que ele iria ressuscitar, é um sistema, né? E que ele ainda ia causar grandes prejuízos, mas aí, lembra o que o nosso mentor espiritual disse? Ele falou, quando vocês estiverem muito desesperados, lembrem dessa história que eu contei para vocês. E lembrem que eu falei, o moribundo vai morrer. Porque ele já é moribundo. Ele tem os dias contados. Vai acabar, vai ser uma fase que vai acabar. E ele deu toda aquela simbologia para nós, né? E hoje eu me pego falando isso, né? Até a minha mãe lembrou outro dia, eu vou ouvir tudo isso que ele falou novamente. E ela falou, ele disse para a gente lembrar dessa história quando a gente estivesse desesperado. E quando ele nos deu isso, nós nem fazíamos ideia, não é? Então, a luz já venceu mesmo. É questão da gente saber se conduzir agora nesse caminho aí e conseguir ficar o mais coligados possíveis, tá bem? Obrigada. Gratidão, Morgana. A Nadejda, boa noite, Nadejda. Mago, o que acontece com a psique humana com essa parada e mudança do movimento do núcleo da Terra? Podemos ficar muito abalados, por isso é absolutamente necessário manter os trabalhos espirituais, para que a nossa psicosfera seja alimentada pela frequência que vem do alto. As pessoas que não estiverem com esse campo lumínico de frequência que vem do alto e vai nos centrar, vai nos deixar no eixo, vão ficar mais desnorteadas, mais aéreas, se sentindo mal, se sentindo angustiadas, vai perder o chão, vai fazer besteira, entendeu? Causa um rebuliço emocional, mental, energético, porque a gente se perde. Por isso que o momento é um momento o momento final, que a gente tem que fazer o trabalho espiritual. Tá bem? E a Ju, boa noite, Ju, é a Juliana, né? Boa noite, Juliana. Eu vejo 2 mentores do seu lado com luz dourada. Na mão de um deles tem um baú. Ju, é verdade. E esse baú é tão cheio de coisa para fazer. Eu sempre brinco, Ju, com os mentores. Gratidão, Ju. Morgana colocou aqui para nós. Purificar é levantar o tapete, né, Maga? Purificar é levantar o tapete. Não tem como tirar a sujeira sem levantar o tapete e tirar aquela mais craquelenta que está escondida debaixo do tapete. E olha que vai ter tapete levantado, hein? Sujeira que vai aparecer escondida. Perfeito, Morgana, adorei. Eu quero mais faxina para ir tudo que pode ir, que vá com Deus, isso mesmo, que vá com Deus, que vá com a hierarquia, não é? Adorei, Morgana. Essa fase com a arca nas terras do mundo devia ser algo épico. Minha imaginação não chega nessa visualização toda. Tadinha da minha mente, tadinha das nossas, nós todos temos que nos acostumar com as histórias extraordinárias, que foram tiradas de nós, não é? Mas vamos expandindo para chegar lá. O Tote, nas Tábuas de Esmeralda, coloca, por exemplo, que os iniciados nas primeiras eras, eles então deitavam-se ali na tumba que tem na pirâmide, uma tumba vazia, não é de mortos, e ele então fechava a tampa
E eles passavam por uma iniciação, mas a iniciação era assim, aquilo ali era um portal. Eles viajavam pelas dimensões, iam com os mestres e voltavam. E a questão era, eles iam voltar ou iam ficar, não é? Então, para você ver o nível dessas pirâmides, o que, que acontece com essas máquinas, isso é uma história. A outra é porque a pirâmide não foi bem utilizada num determinado momento, foi utilizada por forças escuras e involutivas, saiu um raio da pirâmide que destruiu o planeta Marduk, que aí gerou esse cinturão de asteroides que tem aqui na nossa galáxia, é um planeta destruído. Quando os escuros quiseram fazer isso propositalmente usando a pirâmide. Na verdade, eles queriam levar a energia abril da Terra para lá. Mas eles não sabiam fazer, eles não têm controle sobre a energia de um planeta, e aí isso aconteceu. Então, são histórias que parecem ficção científica, mas elas são reais. E elas estão até no Star Wars. A cena em que eles destroem o planeta é essa história contada nos livros antigos, no livro egípcio dos mortos, a Estrela da Morte, quando destruiu um planeta que era o planeta natal da princesa Leia, né? Da princesa Leia, do feminino. São histórias aí, elas se encaixam todas. E a Maria Aparecida, boa noite, Maria Aparecida. Maga, tem muita gente que converso que me fala, não estou vendo, nada acontece. Como pode? Converso com muitos terapeutas, eles não sabem o que está acontecendo no planeta. É, Maria Aparecida, é o interesse. Tem pessoas que vivem, estabeleceram um mundinho e elas ficam no mundinho, elas não têm interesse de expandir, de buscar, mas quem busca informação, aí encontra. Mas quem não busca, não encontra, não é? São diferentes níveis de consciência nesse momento, verdade. A Kelly Nilo, boa noite, Kelly. Gratidão, Maga, sua forma de transmitir é maravilhosa. Gratidão pela gentileza. Nós tentamos, sempre achamos que nunca está bom, mas a gente tenta. Eles nos dão a pauta e a gente segue. Gratidão pela gentileza. Todos vocês são sempre muito gentis. Morgana colocou, Maga, querida, será que você poderia fazer uma live interna falando dos números cabalísticos ao longo dos tempos, explicando a metafísica dos 40 anos, dos 7 dias e das repetições também? Sim, podemos fazer. Aí você também que é uma bruxa, que é uma maga, uma terapeuta, se você quiser, manda aí algumas coisas, vamos falar sim sobre isso, tá? Depois a gente combina. Gratidão. E uma trabalhadora da luz, né? Templária do Templo Harmonia. E a Lília, boa noite, Lília. Salmo 18, meu salmo predileto. Aquele salmão, né, Lília? Aquele é uma jornada, né? É o seu predileto? É porque ele é o final, né? Aí a gente se sente realizado com o final dele, é épico, né? E montou um querubim e voou, planou sobre as asas do vento. É maravilhoso. É verdade, Lília. É verdade. Gratidão, Lília. Arlete colocou aqui para nós. Boa noite, Arlete. Pensei que Dom João havia trazido a arca. Demis Viana, em uma live, disse que tem mais de uma arca. É outra arca, tá, Arlete? As arcas que o Demis Viana fala que tem mais de uma são naves. É que eles chamam de arca. Porque essas naves que ficaram aqui na Terra e que agora estão começando a surgir,
Elas se chamam arcas, porque elas foram deixadas aqui na Terra. São naves. Dentro dessas naves tem um mundo de coisas que vai se manifestar agora nesse novo período. Então, essas arcas são diferentes dessa aqui, da Arca da Aliança. A gente falou aqui da Arca da Aliança. Essas que o Denis fala, que nós também já falamos, gostamos muito dele, é a história do Cocum, por exemplo, do filme Cocum. Tem seres que ficaram aqui, vocês acreditam nisso? Em estado de êxtase, não é? Que vão cumprir a tarefa deles na próxima era. Essa é a história do Cocum, do filme Cocum, não é? Então, são arcas diferentes, tá, Arlete? Aí, realmente, essas é mais de uma. No Brasil tem uma, né? Em Goiás, né? Sempre tive curiosidade sobre o que era. Fiquei muito feliz com suas explicações. Logo depois que vi a live de Demis, sonhei que havia uma arca sobre uma rocha perto de muitas águas. Então, eu não sei em qual contato com qual arca você está dizendo. A Arca da Aliança, ela chama... eu esqueci de falar talvez algo muito importante. Por que essa arca se chama Arca da Aliança? Porque o Altíssimo Pai fez uma aliança com os homens, com os seres da terra. Uma aliança, colocou uma aliança. Casem-se comigo. Venham para os meus reinos, sejam felizes. Realizem-se divinamente. Vocês são meus filhos divinos. Eu faço uma aliança com vocês. Eu vou ajudar vocês para vocês saírem desse mundo de ilusão, de prisão, de estagnação, de involução. Eu faço uma aliança com vocês. Eu entrego para vocês a minha aliança. E essa arca, ela foi a máquina de contato com os mundos divinos que, a princípio, nós tivemos que ter, para sermos ajudados a conseguir entender. Por 40 anos esse povo foi aprendendo, e depois desse povo vai nascer o Davi, vai nascer o Salomão, vai nascer a Maria, vai nascer o José, vai nascer Jesus, que vai se realizar divinamente na plenitude. É por isso que a arca existiu, para acontecer isso, para esse corpo aqui ficar provado que ele consegue resgatar a sua origem divina, e ficou provado em Jesus. E os seus 12 discípulos compreenderam. E os seus 111 discípulos e discípulas compreenderam. E nós hoje temos que compreender correndo tudo que eles deixaram para nós. Tá bem? Então, Arlete, essa arca era uma máquina de comunicação para a aliança ficar ok. E essas que você está falando são arcas, são naves. Naves. Agora, aqui, acho que você entrou em contato com a arca-nave também, tá? Também. Senti aqui que você entrou em contato com a arca-nave, tá? O que é maravilhoso. E a Kátia? Boa noite, Kátia. Amo as lives do templo. Que bom, gratidão. E sou aluna de Maria Madalena Revelada. Uau, né? Gratidão. Maga, você disse sobre Joana d'Arc ter uma ligação com a Arca da Aliança. Tem algum material sobre Joana d'Arc, livros? Peraí, qual era o livro? Eu não sei, eu vou... Você está no nosso grupo de WhatsApp? Escreve lá para mim isso, eu vou tentar resgatar onde tem a história da Joana d'Arc, tem livros psicografados. Eu tenho que ver se foi o Chico, eu tenho que relembrar, mas eu vou relembrar. No momento não relembro. Mas quando eu falei, ó, Joana d'Arc, Joana da Arca, o nome dela, Joana da Arca. Que arca? Esses reinos internos. Tá bem? A arca, na época de Jesus, já não estava mais a nível físico. Mas, como você colocou bem aqui, Maria Madalena
Vários seres que contatam os mundos divinos ficam sabendo da Arcádia, que até o Moriarty colocou o nome do espaço dele, Arcádia, por causa disso, para ser abençoado pela Arcádia. Arcádia é um lugar numa dimensão superior, aonde inclusive a Arca está. E ali os seres que contatam com essas consciências superiores vivem em lugares paradisíacos. Tem algumas pinturas que mostram esse pessoal numa dimensão superior, pinturas de pintores antigos. A Joana d'Arc, ela veio de um desses lugares. Foi trazida, uma criança trazida. Joana da Arca, Joana de Arcádia, Joana de um reino superior. Ela veio para cumprir uma missão na Terra, tá bem? Depois eu vou ver, porque tem um livro que fala... essa história de Joana d'Arc, agora me veio, é a história contada nas escolas iniciáticas. Até na Ordem Rosa Cruz Áurea, na eubiose, na maçonaria, tá bem? Tem essa história. Mas é que eu estou me lembrando que existe um livro, eu não sei se é do Miramês, eu vou me lembrar e vou escrever para vocês, tá bom? Mas aí são livros que não são espiritualistas, né? São livros espiritualistas. Tem mais alguma pergunta? Espera aí só um minutinho, vou beber uma aguinha, dá licença. E a nossa última pergunta, da Maísa. Boa noite, Maísa. Eu costumo dizer que temos que ir no porão, acender a luz e resolver as pendências. Vocês, trabalhadoras da luz, vocês têm aí umas frases, uns conceitos bem de magas, né? Bem de bruxas, bem de templárias. Então, olha que bonito, costumo dizer que temos que ir no porão, apareceu um quadro aqui que eu não estou conseguindo ver. Temos que ir no porão, e aí, né, Lília, tem aquela fase que as pessoas nem querem saber que existe porão. As pessoas nem sabem, existe porão? Né? Tem essa fase. Depois tem a fase que a gente sabe que tem porão na casa, mas não quer ir no porão, não. No porão eu não vou. Eu só fico aqui na sala de visita. Aí depois a gente aprende que não, eu tenho que ir lá no porão, tenho que encarar o que tem lá. Aí você falou legal, tem que acender a luz lá no porão. Então, isso significa, olha que a Lília foi super legal aqui, né? Super profundo. Acende a luz da consciência, senão você não faz nada no porão no escuro. Você tem que levar uma luz superior para lá, para conseguir resolver o que está lá. Então, é a sujeira debaixo do tapete da Morgana e o porão da Lília. Perfeito. E tem que resolver as pendências. Tem que resolver as pendências. O que foi? Não. A Morgana... a Maísa, desculpa. A Maísa que falou isso, é que eu estou vendo outro nome aqui em cima. Então, vocês estão com intuições, né? Que são fórmulas alquímicas, né? E se não resolver as pendências dos porões com a luz da consciência superior, não dá para resolver, né, Maísa? Não dá. Muito especial isso que você nos enviou. Gratidão. E a Luísa colocou aqui para nós. Boa noite, Luísa. O livro é de autoria de Joana d'Arc, escrito por Leon Denis. Que bacana. E foi quem? Foi o Chico Xavier que psicografou? Leon Denis? Não é? Porque Leon Denis... foi o Leon Denis na época que ele estava aqui na França? Então, a gente tem que achar o título desse livro. A gente procura autor Leon Denis e vê se tem ali algum deles do espírito de Joana d'Arc, tá bem? Joana d'Arc médium. Luísa, gratidão por nos enviar. Tá vendo? Tava lá, eu acho que eu li quando eu era bem nova, e eu não lembrava, mas sabia que era psicografado. Gratidão imensa, Luísa, por nos enviar. E o Marcos, boa noite, Marcos, colocou aqui para nós.
Assim como recebemos presentes da hierarquia, que são os ascensionados, receberemos presentes de outros seres amigos? Digo isso porque comecei a realizar meditação arturiana. Receberemos de outros seres amigos. Receberemos dos estelares. Receberemos dos extraterrestres e dos ultraterrenos. Extraterrestres são outras moradas planetárias, ultraterrestres são moradas dimensionais. E eles virão no nosso nível. E nós já temos que ir, como o Marx está aqui pressentindo, e vários de vocês também, nós temos que ir nos acostumando com as diferenças. Eles vão ser muito carinhosos conosco. Os primeiros que vão vir vão ser adâmicos como nós. E eles vão abrir caminho para os que são diferentes de nós. E o diferente não é feio. O diferente é diferente. E o diferente não é sinal de que ele não é evoluído, né? Então, nós vamos ter que ir nos acostumando com essa ideia, porque vai ter gente que vai pirar com isso também, e os que forem mais preparados vão ajudar. E, no Brasil, no ano passado, aconteceu um evento de estudo de ufologia dentro ali, acho que foi do Senado, do governo do Brasil. Foi o primeiro governo que fez no seu Senado um evento para onde eles assinaram os acordos que iriam começar a revelar os documentos secretos das aparições. Isso aconteceu. Nós fomos a primeira nação que fez isso a nível de governo. E eles estão revelando. E brevemente nós começaremos a colocar nos nossos canais para vocês, no WhatsApp, no Telegram, começaremos a disponibilizar. O Templo Harmonia também é uma das linhas que vai ter que começar a disponibilizar tudo que surge, tá bem? Vai passar pelo crivo dos instrutores e eles vão começar a disponibilizar também. Tem muita coisa, porque esse ano é ano de revelação. Eles estão, desde o presidente Kennedy dos Estados Unidos, dizendo que precisa ter as revelações das raças extraterrestres que intercambiam com os humanos da Terra. Isso acontece desde 1940, de uma forma mais caracterizada. Acontece. Só que a maioria dos governos se envolveu com as raças involutivas, fez acordo com as raças involutivas. Isso é motivo do nosso planeta estar como está, a nível de governo. O governo globalista, ele está aliado a raças involutivas, que querem nos manter aprisionados num sistema de limitação. Eles precisam disso. Eles precisam viver da nossa energia caótica. E nós estamos sendo libertados pelas raças evolutivas, que trabalham para consciência superior divina. Então, o Marcos colocou isso aqui. No oráculo de Tote desse ano, que já está sendo formatado, nós vamos passar detalhes sobre o que momento nós estamos vivendo nessa guerra, como estamos e quais as previsões, e muito falaremos dessas raças. Porque o Templo Harmonia também tem a tarefa de preparar as consciências para esse momento. Então, Marcos, você vai ficar feliz, né? Muitos vão ficar felizes, muitos vão ficar assim, e nós temos que colaborar. Nós temos que colaborar com aquele nosso familiar que fala que a gente é pirado, que a gente acredita em extraterrestre. Esses dias, eu vou falar porque ninguém vai saber quem é, né? Então, uma parente minha, lá, tentando falar para alguém muito próximo dela, não, mas você não está entendendo, tem isso, tem aquilo. Aí a pessoa
falou assim para ela: daqui a pouco você vai dizer que acredita em extraterrestre. E aí, essa minha parente, ela falou, aí dentro de mim, eu pensei, mas eu acredito em extraterrestre. Mas aí eu não falei, porque a outra pessoa, daqui a pouco você vai dizer que acredita em extraterrestre. E as aparições estão aí. A frota prateada, vou separar filmes, as pessoas filmando a frota prateada de janela de avião. As aparições estão cada vez mais marcantes. E aí ainda tem gente que fala para nós, e você vai me dizer que acredita em extraterrestre, né? Faz assim para nós, né? Que a gente é doido. A Rose falou, mal sabe ela, sabe de nada, inocente. Mal sabe ela. E não é que acredite em um extraterrestre, né? Ah, acredito em 152 raças extraterrestres. Então é isso aí, pessoal. Vai sim, Marcos. Nós vamos receber presentes deles. Sim, Marcos, eles vão trazer tecnologia. Já está pronta nas naves deles. E as naves deles já estão em volta da Terra. E o planeta não está colapsando porque eles estão segurando a malha. Eles já estão aqui. O Comando Esmeralda, as naves do Comando Esmeralda já aparecem, tem pessoas que veem como pedras de esmeralda. Também temos fotos tiradas por pessoas nos seus celulares. Nossa, e eles apitaram aqui no meu ouvido agora. Eles se mostram muito presentes. Nós aqui do Templo Harmonia trabalhamos com o Comando Esmeralda. Nossa, eles estão ressoando como uma frequência muito forte. Nós trabalhamos com o Comando Esmeralda e eles estão falando, estamos aqui com vocês, aí nas suas casas. Ah, Marcos, olha aí o que você fez. Como é, Moriaki? Pam, 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 pam. Ai, contatos imediatos. Vamos assistir? E a Ramani, boa noite, Ramani. É uma live mais profunda que a outra. Gratidão. É tanta coisa que eu sinto, eu acordo e durmo sentindo uma expansão. Que bom, então é isso aí. Às vezes acho que o coração vai explodir e daí vem em minha mente. Para renascer é preciso morrer. Ai, que bonito, mas hoje vocês estão, né, poderosas. Ai, olha, eu vou anotar tudo isso, é muito lindo. Para renascer é preciso morrer. Entregue-se e eu sigo. Nossa, amada, sinto um amparo o tempo todo. É assim? É. É por isso que o Templo Harmonia pediu para expressar-se pela internet. Por causa desse amparo que eles dão para nós. Eles precisavam nos acessar todos vocês que vão chegando aí. A Ramani é testemunha, né, Ramani? Que mares bravios você teve que enfrentar, né? Que difícil, que medo, né? Que dificuldades. E olha aí, agora você tendo essas sensações maravilhosas. E nós aqui ficamos muito felizes, muito felizes. E você nos descrevendo dessa forma tão bonita, tão poética até, e tão transcendente. Gratidão e parabéns. Eliane Melo, boa noite, Eliane. Maga, e as aldeias indígenas? Como eles podem expansão da consciência e podem acessar os ascensionados? Eliane, tem a maioria das aldeias indígenas contatam diretamente os irmãos lá de cima. Tem nações indígenas que são guardiãs das embocaduras e dos portais para os reinos internos. Eles sabem tudo. Quando vai um grupo de contatado para algum lugar e fala assim, entra em tal, na beira da floresta, tal, assim, eu estou falando de grupos que vão a serviço, que recebem mesmo, que vê nave, que o cara vem e fala, vai lá, tal dia, tal hora. Isso existe, pessoal.
E aí encontra um índio lá esperando, já sabendo que eles vão. E o índio leva lá onde tem que levar. As nações indígenas não estão desamparadas pela hierarquia. Muito pelo contrário, algumas delas têm mais potencial que os homens brancos. Muito mais. Elas não estão desamparadas. E hoje faz-se muito jogo com essa história e muita narrativa. É claro que eles têm que ser amparados também pelo sistema nosso humano, mas pelo sistema espiritual, pode ficar tranquila que eles estão sendo conduzidos, tratados com muito carinho. Eles têm uma consciência com mais facilidade de se ligar ao transcendente. As nações indígenas do Brasil, os tupis, os antigos, tem várias que agora eu não vou lembrar o nome, modernas, que a gente sabe os nomes, e as nações indígenas das Américas, dos Estados Unidos, os índios, vocês aí, os índios Hopi, entram pelos portais e levam os militares que estão a serviço. Os militares que fazem parte da Confederação da Aliança da Terra. Os índios Hopi, eles é que autorizam ou não autorizam. Eles sabem todos os seres extraterrestres que estão se comunicando. E muitas nações do Brasil também. Muitas. Sabem muita história. Eles sabem tudo. Muito mais que a gente. Tá bom? Gratidão, Eliane. Foram os indígenas que ativaram a arca, isso que você colocou. Essas arcas, que são naves que estão na Terra, os militares estão indo em missão, entrando nessas arcas. As localizações dessas arcas são motivos de guerra. Esse jogo político de invadir muito lugar, de querer tomar posse de um lugar, é porque lá tem arca que está se ativando, e eles sabem. E já tem militares que vão nas arcas, eles não sabem, às vezes, como abrir uma porta, como fazer isso. Aí eles veem uns símbolos que são parecidos com aqueles que são linguistas que vão lá. Eles reconhecem idiomas indígenas, foram chamar indígenas do México, já foi do Brasil, e os indígenas abrem as portas. Falando mantras, né? Uma dessas arcas está na Ucrânia. Aí vocês vão deduzir. Aliás, ela não está na Ucrânia, não. Ela está do lado da Rússia, mas da Ucrânia eles têm acesso. Ok? Aí vocês vão deduzir. Silvana, boa noite, Silvana. Maga, que alegria sinto em ter te encontrado. O Templo Harmonia, né? Que eu sei o Templo Harmonia, nem estava aqui. Não sabia nem apertar o botão. Você responde perguntas que eu fiz a vida toda. E de forma tão clara e amorosa. Gratidão imensa. Eu que agradeço. A alegria de encontrar a irmandade que fazia perguntas e a gente não sabia. E aí eu fico super feliz de responder as perguntas, sabe por quê? Porque daí, para responder essas perguntas, os instrutores têm que me falar. Ai, eu fico em êxtase, porque daí eles ficam me contando, né? Tenho acesso às informações e tudo mais. Eu estou na mesma alegria que vocês. Gratidão, Silvana. E a Ramani colocou aqui para nós. Eu assisto Cocum desde nova. Ai, você também assiste várias vezes? Sabe por quê? Porque a gente já viveu essas histórias. E ainda vive, né? Vai ver quando a gente dorme, a gente vai para esses lugares, entra nessas naves, conversa com esses seres estelares. A gente brinca, né? Vocês já viram eu brincar que eles são nossos tios, meus tios, né? Muitas vezes ela assistiu e sempre sentiu uma alegria. Em alguns filmes eu sinto a sensação de saudade. É isso aí.
porque você já esteve com eles nos outros níveis. E agora você veio aqui para participar e a gente sente saudade porque a gente sabe que já viveu. E a gente vive ainda quando a gente dorme. A gente vai trabalhar com eles. E aí a gente acorda e aqui não é legal. Imagina o que a gente vê lá. Aí a gente acorda aqui. Aí aqui não posso falar besteira. Tá desse jeito. Aí a gente quer dormir lá, ficar no cocum, né? E você é cocum, eu também assisto várias vezes. O meu pai, né? O meu pai já faleceu, já está na parte espiritual faz tempo. Mas então, quando saiu, como chamava o primeiro aparelho que a gente põe? Eu esqueci. Antes de DVD, videocassete. Quando saiu, né? Eu era nova lá, sou velhinha, tá? Aí quando saiu o videocassete, meu Deus, aí eu comprei, né? Trabalhei, juntei, compramos. E aí eu assisti a Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Aí assisti no fim de semana, domingo, que eu tinha folga do trabalho. Aí passava 3 fins de semana, eu catava de novo. É fita que chamava, né? Fita. Assistia. Aí passava 3 finais de semana vendo outras coisas, aí no outro via de novo. Aí o meu pai uma vez eu cheguei da locadora e o meu pai falou: nós vamos ver Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Mas ele falou bem sério, ele era assim: nós vamos ver Contatos Imediatos? Ou vai ser outra coisa? Aí eu falei: não, é esse. Eu via várias vezes. Cocum, Contatos Imediatos, Star Wars. Era isso. ET também. Então é por quê? Porque a gente... e tem outro, Ramana, e vocês já devem ter visto, O Segredo do Abismo. Foi depois de um tempo, né? É porque nós temos isso, né? Essa lembrança. E a gente quer trazer isso, não é? Sempre fui a doida da família. Então, aqui tá um núcleo de doidos, então estamos ótimos. É que ela colocou mais coisa? A Ramani colocou: Maga, lembrei agora de sonhos que tenho, que os índios são guardiões de portais. Então, os seus sonhos, está vendo como você acessa? Que se tornam invisíveis, inclusive em meus sonhos. Isso, eles têm uma habilidade. E atacá-los ou invadi-los é algo terrível. Eles são guardiões. Não pode, não. Eu sempre acho que é por causa dos filmes que vejo desde pequena. Maga, sempre fui a doida da família, sempre fui. Então aqui você está conversando com um pessoal que também vai ser considerado doido, mas isso tudo que você percebeu dos índios, eles são guardiões. E eles são muito, às vezes, ferozes conosco. Porque muitas pessoas a nível astral ficam tentando invadir lugares. E eles são muito ferozes, né? E tem índios de 4 metros, de 3 metros. Eles têm diferentes formas. Eles são no astral, né? E ninguém pode chegar nem no astral, nem no físico, ali perto dos portais, sem ter sido conduzido por mentorias e sem eles ter aceitado primeiro receber. Tudo isso que você falou existe mesmo. E a Kelly colocou aqui para nós, e vai ser a última, tá bem? Quando você falou do Comando Esmeralda, eu estava arrepiando, é isso? Arrepiando. Estavam aqui em casa mesmo, muito mágico. Pois é, Kelly, porque eles falaram aqui no meu ouvido, foi físico. Eles ressoaram a frequência deles, foi uma frequência, um som até muito bonito, e eles depois falaram: nós estamos na casa de cada um. Os que têm sintonia com eles, não precisam se assustar os que não têm, tá bom? Eles respeitam muito. Se você tem medo, eles
respeitam e ficam distantes, ok? Mas os que não têm, eles avisaram. Nós estamos na casa de cada um deles. Comando Esmeralda trabalha com cura, entre outras coisas. Com cura de todos os níveis. Físico, energético, emocional, mental. Eles trabalham com o realinhamento da nossa consciência com a presença divina. E eles acham que estão querendo dizer que a gente precisa fazer reunião do Ain-Sof-Yor de terapia de cura com eles, com o Comando Esmeralda. Não é? Se manifestaram, mas se manifestaram muito hoje. O som ressoou no físico. Então, já anotem aí, na nossa próxima live externa, essa aqui que é aberta, nós vamos trabalhar com a Ain-Sof-Yor. Vamos trabalhar com cura. Se eles se manifestaram é porque eles estão dizendo que vai ser bacana todo mundo receber, tá bem? Nós vamos trabalhar com o Comando Esmeralda novamente. Muito especial. E a Kelly, ela sentiu. Foi na hora mesmo, na hora que a gente falou, eles, pumba, uma nave gigantesca, energia esmeralda, é a primeira mais próxima do Templo Harmonia. Depois tem as outras, né? Mas o Comando Esmeralda é a primeira nave mais próxima do templo. O que eu quero dizer com isso? Que elas são próximas mesmo. Estão aqui bem acopladas conosco. E aí nós já falamos nos outros trabalhos de cura para vocês, né? Eles se irradiam para a casa de cada um, né? Então é isso, né, pessoal? Olha, gratidão pelo carinho, pela generosidade, pelo acolhimento com o qual vocês recebem essas informações e esses códigos. Gratidão por tudo, gratidão por fortalecerem a egrégora do Templo Harmonia e dessa forma fortalecerem esta egrégora de luz divina no planeta Terra. Se não fosse vocês, se não fosse o trabalho que vocês ofertam, nós não conseguiríamos realizar isso. Então vocês nos abençoam, nós abençoamos vocês, os irmãos maiores abençoam a todos nós. E assim a vitória da luz acontece. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau!